Bom dia a todos, a paz de Cristo. Amém. Estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, poucos dias para chegar uma nova estação, inverno, mas ainda estamos no outono. E hoje é um dia diferente para a nossa reunião de oração. A gente sempre está aqui às quinta-feira, mas mediante o nosso feriado de amanhã de Corpus Christi, nós estamos hoje na quarta-feira, um dia típico, um dia diferente, mas seja bem-vindo aqui na Casa Rosa, seja bem-vindo você que está aí no nosso Facebook e depois vamos estar no nosso canal no YouTube, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, com pessoas que precisam de uma palavra profética. Hoje nós temos uma palavra, teremos uma nova pregadora aqui que vai nos estar presente aqui conosco para nos falar ao nosso coração. Então eu quero assim dizer a você que seja bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente, que seja um culto que você coloque o teu coração, as tuas expectativas no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, quando nós chegamos, a pastora Delmi, Ele já estava aqui. Glória a Deus. Ele já está neste lugar. E Ele está aqui, Ele não está preocupado com a quantidade de pessoas. Ele está preocupado com você. Se você está agarrado a Ele com certeza vai ouvir o seu clamor, porque o clamor gera milagres. Aleluia. Nós vamos começar orando. Estelinha, vem cá, meu amor. Você vai orar. Estelinha é a mais nova do nosso grupo. E nós vamos orar, ela vai estar orando e agradecendo a Deus. Se você puder se ajoelhar, se você puder ficar de forma que você possa se render à presença gloriosa do Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória, poder. Nós viemos aqui porque nós o amamos, porque nós o desejamos, porque nós o queremos, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele representa em nossas vidas. Ele é o nosso amado. E nós vamos agradecer, vamos entregar. A Estelinha vai estar orando, agradecendo e entregando esse culto aos pés do Senhor. Amém. Papai, muito obrigado. Muito obrigado por essa quarta-feira. Abençoa, Pai. Muito obrigada, meu Deus. Eu sei, Senhor, que essa quarta-feira vai ser abençoada. Glória a Deus, Pai. É verdade, meu Deus. A tua presença Eu sinto a sua presença, Pai. Eu sinto, Pai. Em nome de Obrigada, Jesus. Jesus. Toma a vida da Gabi, que vai pregar hoje. Abençoa, Usa, Pai. Senhor, a boca dela para profetizar, Pai, Enche ela a de sua poder, palavra. meu O que o Deus. Senhor quer falar conosco nesse dia. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra chegue em lugares que a Em gente não nome possa de ir. Jesus, Pai. Pai, deixa Pai, a que Deus glória, hoje, nome de Deus, Jesus, Pai. e que nossas vidas sejam usadas, Pai, para profetizar a tua palavra. Aleluia, Pai. Para levar, Senhor, o teu nome, Pai, ainda Aleluia, não Pai. tem Obrigada, a meu certeza Deus. da salvação. Em Aleluia, nome de Pai. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor, vamos cantar louvores ao nome do Senhor. Amados, a gente não pode perder a oportunidade de declarar esse amor. Quando a gente declara amor a alguém, a pessoa fica feliz quando ele diz: olha, eu te amo, eu gosto de estar perto de você, você é importante para mim. Isso deixa, a pessoa mais próxima da outra. E nesse momento de adoração nós vamos declarar o nosso amor por Jesus, porque foi por Ele, para Ele que nós estamos aqui, porque Ele se importou conosco, Ele morreu por nós. Então nós vamos adorá-lo, vamos declarar esse grande amor por Ele. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Abre teu coração nesta manhã para adorar aquele que é digno. Senhor, tu estás nos lugares altos em nossas vidas, Senhor. Exaltamos o teu nome nesta manhã, Jesus. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Toma nesta manhã, Senhor. Eis minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular.
Ligar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Esse lugar de honra para o Senhor. Tens minha vida como altar, trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Ligar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me mais asas para te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia! Então, quando o primeiro lugar da tua vida são os teus, aleluia! Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me mais asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em
habites em nós, nós somos adoradores em todo o tempo, Jesus. Por este presente, Senhor Deus, que é o teu Espírito em nós. Queremos te adorar em todo o tempo, Jesus. Adorador, Senhor, seremos, Pai, enquanto tempo nessa terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso propósito, Senhor. Nos ajuda. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Ninguém pode calar, Jesus. Se eu subir aos céus, Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei observar o teu olhar. Aleluia! Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê.
Adora Ele, querido. Vira para Ele também. O quanto você adora Ele, o quanto você ama o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio nesta manhã, Senhor. Exaltamos o seu nome neste lugar, Jesus. Toma o teu lugar em nossas vidas, Pai, em nossa mente nesta manhã, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, aleluia, me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir o amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado
Glória a Deus. Você pode sentar. Nós vamos nesse momento. Hoje a Priscila não pôde vir. Priscila está gripada. Nós vamos orar por ela também. Não sei se ela está conectada, que Deus possa abençoá-la. Ela pegou essa virose aí que está dando em muitas pessoas, mas nós cremos que, eu falei para ela, hoje você vai se levantar na força do Senhor. E nós precisamos orar, mas nós estamos num tempo de muitas bactérias. As meninas que trabalham aí na saúde sabem disso. Muitos vírus, muitas coisas estão acontecendo, mas nós temos que orar e fazer a nossa parte também, né, Cris? Você que é praticamente uma médica, temos que fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte de cuidar do nosso corpo, amados. A gente tem que cuidar, nós vamos orar e eu conto a fazer um momento intercessório, e depois nós vamos ter a palavra que hoje a Gabriele, minha sobrinha, filha, né? Porque adotei, peguei, ninguém larga, ninguém tira. E quando eu estava ali, a pastora Gabriele estava adorando, o Senhor me deu um salmo aqui para a gente ler, para a gente poder meditar nessa palavra. Salmo 126, e eu vou orar por você. Eu não sei se você tem semeado algo com lágrimas. Quantas coisas tem semeado? Quando eu estava ali, o Senhor falando, você tem chorado todos os dias. Ontem eu tive uma notícia, chorei a noite toda, chorei hoje, estou chorando desde ontem, que uma jovem aqui da nossa Casa Rosa, ela não é da Casa Rosa, ela frequenta, vai a alguns cultos, ela tirou a própria vida, a Fernanda Paz. E eu estava falando com a Fernanda algum tempo atrás, conversando com ela, fiquei vendo as mensagens dela, e mandando os cultos, falando para ela que ela tinha que voltar, que ela precisava estar aqui, mas ela teve um surto psicótico e tirou a própria vida. E a gente fica pensando no valor que a gente tem da vida, quando a gente perde alguém assim, uma menina nova. E nós temos que semear, amados, muitas coisas a gente tem semeado com lágrimas. O ministério pastoral, um ministério com lágrimas, porque a gente vai em enterro, vai a casamento, vai a festas, mas também passa por situações que a gente sofre quando vê uma pessoa, uma ovelha, passando por algo. Então, eu não sei quais são as suas lágrimas, Soraya. Não sei quais são as suas lágrimas. Nietzsche. Eu não sei quais são as suas lágrimas. Aparecida, Andréia, Cris, Gabi, Thaís, Estelinha, cada um que está aqui, né? Flávio, eu não sei quais são as suas lágrimas, mas com certeza você um dia vai colher algo com essas lágrimas, amém? Então, se você pode ficar de pé, eu vou estar orando. Diz assim, o Salmo 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas, você não precisa abrir, você pode guardar essa palavra. Depois você lê em casa o Salmo 126. Diz assim o verso 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Você pode falar? Alegria! Alegria! Choram enquanto lançam as sementes, mas vão cantar quando voltarem com a colheita. Amados, essas tuas lágrimas não são em vão, Soraya, pelos seus filhos. Você vai ver a colheita como eu tenho visto hoje. Orando por alguém, orando por algo que você necessita, algo que você gostaria que mudasse, você vai chorar diante do Espírito Santo. Ontem eu estava conversando com meu esposo e ele falou, me explica aí, toda vez eu me fico preocupado. Eu penso para quem? Para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo? Porque a gente fica assim meio confuso, porque na verdade, são 3 em 1. Mas nesse momento você tem que pedir a Jesus. O Espírito Santo, ele vai chorar por você, ele vai te consolar, ele vai te ensinar, ele vai te dar discernimento, vai te dar dons, vai interceder por você, mas você vai pedir no nome de Jesus. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele veio à terra como Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está junto ao Pai, e ele pede ao Pai por você. Então, tudo que você vai falar, você vai dizer no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome, a Taina, quando fala em nome de Jesus, eu tremo. A Taina, aquele jeitinho dela, cheio de Deus. Em nome de Jesus, é o nome desse poder, amados. Não é um jargão, não é uma palavra que... mágica não, é o poder de Deus está em Jesus Cristo.
E o Espírito Santo, ele chora por você. Ele falou comigo lá no hospital. Teve um dia lá que eu falei, pai, não está dando para mim cadeira desse negócio, não estou aguentando mais esse negócio. Aí ele falou assim, eu chorei. E ele falou assim, você está chorando? Mas o Espírito Santo está dentro de você, está chorando aqui para mim. E eu já estou entrando com uma provisão. Aí daqui a pouco me aparece o médico lá, o meu médico. É difícil o médico que te operou aparecer, né? Ele só tem o dia e a hora. Não sei que ele apareceu, eu vim aqui para te ver. Eu falei, Espírito Santo. Eu falei, doutor Tom, mas eu estou muito mal. Parece que eu estou pior do que quando eu entrei. Ele olhou. E esse remédio não está bom para você. Mudaram a fórmula, deu um negócio. Me deu um revertério depois da cirurgia, que eu pensei que eu fosse morrer depois da cirurgia. E ele mudou o remédio naquele dia de manhã. Quando chegou à tarde, eu estava uma outra pessoa, deu uma virada. Amados, o Espírito Santo, ele chora por nós. Então você chore para ele, que ele vai interceder, ele vai levar Jesus, e Jesus vai levar o Pai vai, sabe, abrir uma provisão na tua vida. Se você está semeando algo com lágrimas, vem aqui na frente. Eu vou estar orando. É um ato de fé. Não precisa ter vergonha, porque todo mundo aqui, eu já estou aqui porque eu choro mais do que um balde todo dia. Porque a gente chora. Chora para o Senhor. Se você tem chorado pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua vida sentimental, pela sua vida financeira, pela sua vida de fé, que você quer ter mais fé, que você quer ter mais... Eu tenho orado às 3 da manhã na busca do Espírito Santo. Falei, Senhor, tantas pessoas curaram, restauraram. Eu quero ser essa pessoa que cure vidas, que restaure vidas para a tua glória. E esse poder não vem da gente, ele vem do Espírito Santo. Então nós temos que orar. Se você está semeando algo com lágrimas, você vai sair daqui hoje já com uma perspectiva de uma colheita. Amém? Você vai ver um brotinho. Você pode ter não colher hoje nem amanhã, mas você já vai ver algo já saindo, brotando para a glória do Senhor. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, no poder que há no teu nome, é nesse nome que nós clamamos, porque esse nome tem poder, ó Pai, de restaurar vidas, de quebrar cadeias. Esse poder levou Jesus sair do túmulo e ressuscitar. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder de Jesus. Pai, nós queremos agora render a honra e a glória a Ti. Nós queremos dizer que nós adoramos a Ti na Tua beleza, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu és aquele Deus que se importa com a nossa pequenez, que se importa com as nossas fraquezas. Tu és um Deus que olha para nós e diz, eu estou contigo nessa dor. Pai, agora, Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos vieram à frente, porque eles têm semeado algo com lágrimas, Senhor. Eles têm chorado a Teus pés, eles têm clamado na madrugada, eles têm clamado ao meio-dia, eles têm clamado enquanto andam, enquanto trabalham, porque nós sabemos, meu Pai, que só há um Deus na terra que pode ouvir o nosso clamor. Pai, não há ninguém que possa fazer o que o Senhor pode fazer. Pai, nós queremos agora, Pai, te pedir por todas as lágrimas que estão sendo derramadas. Pai, a Tua palavra diz no Salmo 56 que o Senhor coloca num odre de um vidro as nossas lágrimas. Ou seja, o Senhor conhece, nada passa desapercebido na Tua gloriosa presença. Pai, os Teus filhos têm semeado, e eu quero clamar agora no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque o poder é Teu, a autoridade é Tua, a glória é Tua. Pai, para que o Senhor transforme essas sementes em uma colheita para a glória do Senhor. Pai, os Teus filhos vão colher algo, Pai, sobrenatural. Eles não vão nem entender por que eu recebi algo, porque o Senhor assim faz. O Senhor é o Deus da colheita. O Senhor é o Deus que move o sobrenatural nas nossas vidas. Pai, aonde há enfermidade, Pai, aonde há enfermidade, que o Senhor venha trazer cura, Pai. Aonde há tristeza, o Senhor venha trazer alegria. Aonde há desespero, que haja temperança, Pai. Aonde há, ó Deus, algo que não possa ser feito pelo homem natural, Pai, nós cremos no Teu poder e na Tua fidelidade. Pai, entra com a Tua mão protetora. Pai,
genro, nora, Pai, entra com poder na vida deles. Vai visitar eles, Pai. Pai amado, vê um laço sendo armado, Pai. Desfaça um laço na vida da nossa família, Pai. Entra com a tua glória, meu Deus. Faz um milagre, atrai o coração dos nossos filhos, netos e toda a família ao teu coração, Pai. Não deixa eles se perderem, meu Pai. Pai, nós temos chorado por eles. Nós temos clamado pela salvação. Pai, que o Senhor venha, Pai, a salvar e a restaurar. Pai, eu creio que hoje uma semente, Pai, vai brotar, meu Pai, na terra. Aleluia. Nós confiamos no teu poder, ainda que não haja nada. Pai, mas o Senhor é o Deus que faz crescer sementes. Pai, eu quero declarar agora. Você vai dizer, quando eu falar, você vai dizer, eu recebo. Eu quero declarar a tua mão. Senhor, eu declaro na vida dos teus filhos, Pai, que enquanto eles estão semeando, Pai amado, eles vão ter fé. Diga, eu recebo. Eu recebo. Pai, em nome de Jesus. Pai, agora, Pai, eu peço que quando eles colherem, Pai, eles vão colher com muita alegria, Pai. Aleluia. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Pai, eles declararam, ó Deus, porque nós vamos ter fé para semear e vamos ter alegria para colher, Pai. E nós vamos testemunhar e glorificar que foi o Senhor que fez. Nós damos a honra, nós damos a glória e o louvor e o domínio é teu. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Nós vamos agora orar pela Gabi. Gabi, cadê Gabi? Vem cá, Gabi. Gabi vai ministrar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vem cá, Cris. Você conhece a Gabi? Conhece a Gabi já, né? Quem não conhece a Gabi? Então, não conhece, não? Divide. A Gabi é minha sobrinha. A Gabi é filha do meu cunhado. O pai da Gabi é irmão do Nando, né? Mas a Gabi, quando nasceu, amados, pense numa criança linda. Eu não vi. Aquele cabelo que parecia uma touca, com o olho claro, branco, igual uma branca de neve. Era coisa mais. Eu já me apaixonei na hora. Eu falei, essa é minha. E desde que a Gabi nasceu, é um amor muito grande, né? A gente tem uma ligação muito forte. A gente realmente é algo muito de Deus. E eu vejo a Gabi agora vivendo esse tempo de Deus, né? Ela vai ser uma pastora, ela já é uma missionária, mas daqui a pouco ela vai ser uma pastora. Eu já falei para ela que a Casa Rosa foi dada para ela. Vocês já verão Gabi aqui na Casa Rosa. Mas ela vai hoje ministrar. Vamos ficar de pé e ele vai orar por ela. E eu quero que você receba, você que está conectado. Compartilhe esse pedaço agora com alguém essa palavra, que com certeza vai vir do coração de Deus para a Gabi, para o teu coração e para os outros corações. Às vezes a pessoa está dirigindo, ou está no trem, ou está no ônibus, ou está em casa, e ela ouve uma palavra e aquela palavra dá uma virada no que ela está pensando, naquilo que ela precisa receber. Amém? Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos, Senhor, entregar a vida da tua filha, Senhor Gabi, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, ela, Senhor, representa a nova geração de profetas, Senhor, na geração da tua filha, Pai. Senhor, que seja estabelecido, Senhor, o teu governo, Senhor, sobre essa família, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu te clamo que tu venha, Senhor, usar a boca da tua filha como um chofar, Senhor, bradando, Senhor, quebrando cadeias, quebrando sofismas, Senhor. Senhor, quebrando, Senhor, fortalezas, ó Pai. Usa a tua filha, Senhor, para esquadrinhar, Senhor, que o teu Espírito possa esquadrinhar, Senhor, nossos corações, Senhor. Amém. Que possa, Senhor, semear, Senhor, a tua palavra e gerar, Senhor, frutos, Senhor, que louvem ao teu nome.
Senhor, nós te agradecemos pela tua filha. Reveste ela, Senhor, agora com a tua armadura. Coloca um escudo, Senhor, sobre ela, Senhor. Coloca, Senhor, tua armadura. Coloca anjos sobre ela, Senhor. Coloca, Senhor, sobre tudo que ela ama, Senhor. Um muro, Senhor, de fogo, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Que todo ataque, Senhor, todo contra-ataque seja desfeito, Senhor, pelo teu escudo, Pai. Senhor, e que os frutos da tua filha, Senhor, louvem o teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Gente, eu estava rindo que eu trouxe só o celular e ela, agora é tudo aí, né? Queria contar os irmãos se sentarem, né? Eu estava orando sobre a palavra de hoje e algo que o Senhor tem falado muito com o meu coração nessa última temporada é sobre, engraçado que irmão orou sobre isso, né? Sobre o governo, né? E governar é muito além de política, né? Governar é uma ordem do Senhor para todos os filhos dele, uma grande comissão. E quando ele fala que nós crescêssemos e subjugássemos a terra, ele estava dizendo, né, se espalhem cultura da minha vontade por toda a terra. E quando a gente pensa em governo, a gente pensa automaticamente em José do Egito, né? E aí eu estava pensando, essa semana eu estava lendo, e o Senhor estava falando comigo sobre José. E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração é a palavra que eu vou trazer para os irmãos aqui hoje, que se chama O Deus que se lembra, amém? Amém. Fala comigo assim, Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra. Essa é uma frase que a gente tem que repetir várias vezes. E aí eu vou ler agora um versículo, mas antes disso eu quero orar, então eu quero te convidar a fechar os olhos. Que oração não quer demais, né? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que chegaram em segurança. Abençoe os que estão assistindo, Senhor, pelo celular. Nós te amamos, te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Toma minha vida, minha voz. Senhor, nós dizemos sim e amém para tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Recebemos os teus planos, as tuas palavras. Expande a nossa capacidade de entender as verdades do teu Espírito nesse momento, Senhor, para que nós possamos sair daqui renovados com a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém? Isaías 49:15 diz o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? A gente vive num tempo em que muitas pessoas se sentem esquecidas, né? Parece que com todo esse advento da tecnologia que deveria aproximar as pessoas se sentem cada vez mais solitárias, né? Então a gente vê muitas pessoas, e nós ouvimos a máxima por aí, né, que nós devemos repreender, de que nós vivemos o tempo das doenças emocionais. Está repreendido em nome de Jesus, nós somos saudáveis emocionalmente, mas as pessoas se sentem só, elas se sentem sem esperança, elas se sentem abandonadas, seja pela família, amigos, pela sociedade, muitas vezes, né? E às vezes nós pensamos, será que até Deus esqueceu de mim? Às vezes a gente precisa ser honesto com o Senhor e falar para Ele que a gente está se sentindo o filho abandonado de Deus. Quando parece, às vezes, dá a sensação de que Deus está ouvindo a oração de todo mundo. Ele está fazendo algo na vida de todo mundo, Ele está movendo na vida de todo mundo, e você se sente o último da fila, constantemente. E isso, gente, não é murmurar. Isso é ser honesto com o Senhor. Se a gente considera isso murmuração, a gente não considera Davi um grande pecador. Porque aquele ali não tinha vergonha de falar, parece que você virou suas costas para mim, você não fala mais comigo, você me abandonou. Você tem prazer em me castigar agora. Murmuração não é você ser honesto com Deus. Murmuração é você falar para os outros o que você deveria estar falando para Deus. Então você murmura a partir do momento em que você, ao invés de chegar para Deus e falar assim, eu estou me sentindo abandonado por você, você diz, sabe, fulano, estou me sentindo tão abandonado por Deus. Ou você fala com você mesmo, estou sempre sendo abandonado por Deus. E você não leva para Ele essa súplica, esse clamor. Mas a verdade é que Deus não se esqueceu de você.
Ele nunca abandona seus filhos, mesmo que tudo ao seu redor diga ao contrário disso. Porque Deus se lembra. José, ele é um grande exemplo disso. Ele passa por muitas coisas na vida dele, né? Luta atrás de batalha, atrás de luta, atrás de batalha. Mas ele sabia a todo momento que Deus se lembrava dele. E isso manteve ele firme no propósito até o fim. Por isso, hoje, nós vamos ver alguns tópicos. Eu gosto muito de tópicos. Alguns tópicos para que você se lembre de áreas da sua vida que Deus não se esqueceu. Amém? Amém. O primeiro desses tópicos é: Deus se lembra da rejeição. E aí, lá em Gênesis 37, diz assim, no 23 a 24. E quando José chegou, seus irmãos tiraram a túnica de José, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando, lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, eu tenho a impressão de que os irmãos de José não sabiam que a cova estava vazia. Já pensou nisso? Eles jogam ele na cova e aí depois o texto fala: mas a cova estava vazia. Eles não queriam botar José de castigo, eles queriam matar José. Era um poço, eles queriam que ele morresse ali afogado, né? Que ele se cansasse de nadar e morresse ali. Mas Deus estava cuidando de José na rejeição dele. Glória a Deus. Mesmo no pior momento ali para ele, que era o quê? Estou sendo rejeitado pelos meus irmãos, estou sendo abandonado, eles estão tentando me matar. Pra gente também desaparece uma situação que não dá para superar. Mas ainda ali nós vemos a mão de Deus. Quem esvaziou aquela cova para que José não morresse? Talvez hoje você esteja passando por um problema na sua vida tão grande que você não vê solução. Talvez seja a maior rejeição que você já passou na sua vida. Talvez você não veja mais como se ninguém mais na sua vida te amasse. Você foi rejeitado por todos. Mas você precisa perceber que se você está vivo é porque a cova estava vazia. Então, talvez até uma cova vazia seja misericórdia de Deus. E nós não percebemos porque estamos preocupados demais reclamando da nossa própria vida. Deus não se esquece de nós. A rejeição nunca é o fim da história, porque sempre que alguém escolhe te rejeitar, Deus faz questão de esvaziar a cova para que você sobreviva. Então, você não vai morrer afogado por essa rejeição, você sobrevive. Você sai daquela cova e existe a continuação da história. Sabe, Deus fala que na casa dele existem muitas moradas para os que desejam viver de acordo com seus princípios, seus valores, a sua vontade. Sabe? E às vezes a gente não enxerga as situações como filhos de Deus. Por isso não vemos esperança. Mas José enxergou. Ele enxergou a esperança no fundo da cova, porque não tinha água. O segundo tópico que nós vemos hoje é: Deus se lembra da injustiça. A injustiça é algo que mexe muito com a gente, porque nós, seres humanos, temos um senso de justiça própria muito forte. E a gente acha que de alguma forma somos capazes de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Senhor, na palavra dele, nos lembra constantemente que só Ele pode fazer justiça. E Ele não se lembra da injustiça. Ele não se esquece da injustiça. Ele se lembra de toda a injustiça. Em Gênesis 39 diz assim, ainda sobre a vida de José: e o Senhor de José o tomou e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde as pessoas que o rei estava, onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali, na casa do cárcere, ele esteve. Então aqui, a gente vê uma outra situação na vida de José. Depois de ter sido rejeitado pela sua própria família, ele é levado para o Egito como escravo, ele é fiel em tudo que ele faz, e ele é injustiçado. Ele é colocado na cadeia como alguém que cometeu um crime que ele não cometeu. Ele foi preso por algo que ele não fez. E talvez hoje você esteja sendo julgado, ou condenado, ou apontado por algo que você não fez. Sendo injustamente acusado ou tratado de maneira errada por alguém. Mas a verdade é que Deus é um Deus de justiça.
Ele vê o que ninguém vê no tempo certo, ele exalta o Filho dele. E nós não obedecemos a Deus para sermos exaltados, mas somos exaltados porque somos obedientes a Deus. A relação de causa e consequência é o contrário. A bênção não vem porque você é um filho fiel. Você é um filho fiel. É o contrário. Você não é um filho fiel para que a bênção venha. A bênção vem porque você já é um filho fiel. E José, ele foi fiel na prisão porque ele sabia que Deus não se esqueceria da injustiça que ele estava sofrendo. Mesmo condenado por todos os homens ali naquele momento, ele tinha paz, porque ele sabia que ele era inocente diante do céu. Mais uma vez eu vou trazer Davi, né? Ele fala diversas vezes: não tenho medo da sua justiça, me coloque na sua balança e veja, e o Senhor me defenderá. Quando nós sabemos que nós estamos sendo fiéis ao Senhor, as palavras das pessoas mentirosas, enganosas, caluniosas não nos afetam, nós temos paz. E essa é a paz que excede todo entendimento que está na Bíblia. A paz que excede todo entendimento é a paz que não depende das circunstâncias. Porque a paz está dentro de você e não no ambiente exterior. É a paz do Espírito Santo de Deus. Então vamos falar. O primeiro tópico foi: Deus se lembra da rejeição. Fala todo mundo comigo. Deus se lembra da sua rejeição. Agora, Deus se lembra da injustiça. Deus se lembra da injustiça. E o terceiro tópico é: Deus se lembra mesmo que demore. Esse é muito difícil. E aí diz assim em Gênesis 40: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José na prisão interpretou o sonho do copeiro e falou assim: você me ajuda, você lembra de mim, cara. Não esquece de mim, pelo amor de Deus, que eu tô aqui por nada. E o cara esqueceu dele, né? Mesmo assim, ele foi esquecido. E quantas vezes parece que ninguém lembra de nós, né? A gente tem muito o hábito de depender de pessoas para as coisas. Então a gente está esperando uma palavra, uma promessa, uma bênção, a gente fica: eu não conheço ninguém que possa me indicar para aquela vaga de emprego. Eu não conheço ninguém que possa me ajudar a chegar naquela pessoa que eu preciso conversar. Poxa, ninguém me chama para ir naquele lugar. Poxa, ninguém me chama para tal culto, para tal celebração, para tal igreja. Só que você não precisa de uma indicação humana, você precisa de uma indicação divina. Porque mesmo que o copeiro tivesse esquecido de José, Deus não se esqueceu de José na prisão. E Deus armou toda uma situação para que ele fosse lembrado. Porque a palavra que existia sobre José não dependia do copeiro, dependia do Senhor. E a palavra que está sobre a minha vida e a sua vida não depende da indicação de pessoas, que pessoas se lembrem, que pessoas te ajudem, que pessoas te alcancem, que pessoas falem de você. A palavra que está sobre a sua vida depende de que Deus fale de você. Que Deus sopre o seu nome em alguma sala, em alguma mesa. Que Deus pegue o seu processo e coloque no topo da pilha. As pessoas são apenas instrumentos para a obra de Deus. Não devemos ser dependentes das pessoas, porque elas se esquecem. Mas Deus se lembra, mesmo que demore. Amém? Amém. E o quarto tópico que eu quero trazer hoje é o seguinte: Deus se lembra de falar com você. Esse é muito importante de lembrar. São daquelas verdades óbvias do Evangelho que muitas vezes a gente esquece. Deus fala com a gente. Glória a Deus. Né? E para isso eu quero trazer uma reflexão com vocês, que é muito interessante. Deus trouxe para mim um tempo atrás e eu fiquei assim: meu Deus, nunca tinha percebido isso. Deixa eu ver o que. Que é o seguinte: mesmo esquecido na cadeia pelas pessoas, Deus ainda se comunicava com José. Porque ele ainda sonhava, ele ainda interpretava sonhos, ele estava sendo usado pelo Senhor. Olha só. José estava preso e os dois dentro da cadeia tiveram sonhos. O copeiro o padeiro era obviamente a pessoa que preparava os pães que o rei comia. E o copeiro, para quem não está habituado com o termo,
era o homem que provava o vinho antes do rei tomar, para ter certeza que não estava envenenado. Então, ele era uma pessoa num cargo de confiança, né? Ele tomava um gole daquele vinho, se ele não morresse, o rei tomava. E aí, os dois estavam presos por motivos que a Bíblia não fala, e se encontraram com José. Os dois tiveram sonhos. O padeiro sonha com uma cesta de pães e etc. E ele explica o sonho dele para José. E o copeiro também sonha com algo relacionado à profissão dele. E José interpreta o sonho. Ele diz assim: os 3 pães, fala pro padeiro, né? Pro copeiro primeiro, desculpa. Os 3, são os 3 vinhos, né? Os 3 vinhos do seu sonho são 3 dias. E em 3 dias você vai ser restituído na corte do rei. E você vai tomar o seu posto de volta e tudo na sua vida vai voltar ao normal. Aí o padeiro logo se anima, né? Ele fala: opa, interpreta o meu aí também, porque o meu é parecido. Aí ele fala assim: os 3 pães do seu sonho são 3 dias. Em 3 dias você vai morrer. Você vai ser sacrificado. E aí acontece exatamente o que José fez. Só que aqui nós perdemos uma revelação do Espírito Santo para nós que não é tão óbvia, que é a seguinte: esse texto, José profetiza sobre a vinda de Jesus. Meu Deus. Parece que não. Jesus, na história de José, como assim? Mas sim. Olha o que está sendo dito aqui. José, ele fala assim, aqui a gente tem que entender a analogia, gente. O pão e o vinho. O padeiro e o copeiro. Em 3 dias, o vinho será restituído, trará restituição à corte do rei. Para que em 3 dias o corpo morra. Então o pão morre para que o vinho traga restituição. José está profetizando a morte de Jesus na cruz. Ele está dizendo, um dia vai vir alguém que em 3 dias o corpo dele, o pão dele irá morrer, para que o vinho dele, o sangue, traga restituição, para que as pessoas voltem a estar na corte do rei. Mas deixa eu te contar uma coisa, José não fazia ideia que estava profetizando isso. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não tinha noção do que aconteceria 4.000 anos depois da história dele. Então, por que eu estou explicando tudo isso para você? Para te dizer que Deus se comunica com você e através de você com coisas que talvez você não entenda ainda. Você não permanece fiel nas adversidades. Você não permanece fiel na prisão, se lembrando que Deus não se esquece de você porque você quer ver os frutos sendo colhidos agora. Não só por isso, mas porque nós vivemos para além da nossa vida. Nós vivemos para as pessoas que virão depois, para a nossa descendência, para os filhos que teremos, para os netos que teremos. Porque hoje, eu e você somos edificados por algo que José profetizou há 7.000 anos atrás. Glória a Deus. Então, quantas coisas o Senhor está plantando agora na tua vida? Ele está te colocando numa prisão, Ele está te colocando num fosso, Ele está te colocando numa cova, para que depois pessoas vejam a glória de Deus através da sua história. E você fica reclamando porque está passando por dificuldade, como se o evangelho fosse ser fácil, mas não foi fácil nem para Jesus. Muitas coisas que nós vivemos são para que as pessoas vejam o pão e o vinho na nossa vida em tempos que nós nem podemos imaginar. E nós precisamos abraçar a dificuldade, porque a dificuldade ela é parte do evangelho. Paulo ele fala para Timóteo, na última carta que ele escreve na vida dele, em 2 Timóteo, ele fala: vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo, Timóteo, meu filho amado. Então Deus ele fala a mesma coisa para a gente. Meu filho amado, vem sofrer comigo. Eu te chamo para sofrer não porque eu gosto de ver esse sofrimento, mas porque o sofrimento vai te santificar. A dificuldade vai te santificar. Vai te tornar alguém mais parecido comigo. Porque a dificuldade vai moldar o teu caráter para que você se pareça mais com quem eu sou. Com a pessoa que eu vejo que você pode ser. Porque a palavra de Deus nos diz que a eternidade é conhecer a Deus.
E se nós conhecemos a Deus na terra, nós já estamos experimentando um pouco da eternidade hoje. E conhecer a Deus é compartilhar o sofrimento dele. Porque Paulo também fala, se eu não me engano, em Efésios, que se dele compartilhamos o seu sofrimento, também um dia compartilharemos com ele da sua glória na eternidade. Nós precisamos entender que essa vida ela nada mais é do que um ensaio para a eternidade. Aleluia. O que são 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui perto da eternidade de Deus? Nós precisamos enfrentar as dificuldades da vida, lembrando que isso aqui é só uma pequena adversidade. E aí a gente vê, né, nas cartas, Paulo dizendo também, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é dormir numa cama de rei, sei o que é dormir no chão, sei o que é estar na rua, ter o que comer, ter o que beber e não ter, sei o que é ter tudo e sei o que é ter nada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, ele não é de um triunfalismo cristão dizendo que nada é páreo para você nesse mundo, não. Esse versículo, ele é um recado de Deus lembrando de que você pode passar por todo tipo de situação. Você aguenta porque Jesus está contigo. Amém. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, a história de José nos lembra que Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Glória a Deus. Então tudo que nós vimos hoje é para que nós pudéssemos sair daqui lembrando. Deus está vendo o que está acontecendo. Aleluia. Deus não se esquece. Deus se lembra. Deus não esqueceu daquela pessoa da sua família que está perdida. Deus não esqueceu do teu sonho profissional que foi afundado. Deus não se esquece do ministério que parece que não decola. Deus não se esquece do sonho da família. Deus não se esquece. Glória a Deus. Mas hoje também existe um convite para que nós lembremos que as promessas de Deus são dele, não nossa. Que nós precisamos manter um coração como o de Abraão, que estava disposto a sacrificar o único filho que ele tinha ali, porque ele entendia que a promessa da descendência não era sobre Abraão, mas era sobre o Senhor. Glória a Deus. Então nem que ele tivesse que matar aquele menino e Deus tivesse que ressuscitar ele, a promessa do Senhor ia se cumprir, porque Deus não falha. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Se lembre de quem Deus é nessa manhã. Aleluia. Se lembre que Deus não se esquece. Ele é imutável. Ele não se engana, ele não mente. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane ou se arrependa. E alimente no seu coração a expectativa das coisas vindouras. Porque enquanto a nossa esperança e expectativa estiver nas coisas humanas, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nós nos frustraremos. Mas quando nós nos lembrarmos que tudo que não é eterno é eternamente inútil, nós vamos continuar correndo atrás do vento, nos cansando. Mas existe esperança e existe descanso num Deus que não se esquece. E Ele está aqui hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé, que nós vamos orar. Oh, aleluia. Porque esse Deus está aqui hoje. Glória a Deus. O Deus que estava na cova com José, que estava dentro da caravana de escravo com ele, que estava na casa do Potifar, que estava dentro da prisão e que estava no governo. Porque nós vamos encerrar nos lembrando do final da história de José, para que você se lembre do final da sua história. José diz assim: vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de muitos. Amém? Amém. Repita comigo assim: vós, na verdade, tentaram o mal contra mim. Tentaram mal contra mim, Mas Deus transformou mas Deus transformou o mal em bem. o mal em bem, Para se fazer para se fazer como eu verei, como eu verei, para que muitos sejam salvos sejam salvos através dessa prisão. através dessa prisão. Amém. Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar, Glória a Deus. porque você precisa confiar nessa palavra. Você precisa confiar nesse Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração.
Se você tem se sentido esquecido, abandonado por algo, eu quero te convidar a fazer uma oração com o Senhor. Não fique dependente das minhas palavras. Porque o Senhor, Ele quer ouvir a tua verdade, Ele quer ouvir a tua honestidade. Ele não está esperando que você seja o filho perfeito que não traz problema. Ele não é como seus pais terrenos que te castigavam quando você falava o que estava no seu coração. Ele é um pai que quer honestidade. Ó Senhor, nós invocamos, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui nessa manhã, Pai. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está trazendo à tona, Senhor, feridas antigas. Oh, Deus. Sensações de esquecimento, Pai. Nós quebramos e repreendemos agora toda voz do inferno que diz que os seus filhos foram esquecidos, toda mentira. Nós jogamos luz sobre ela, porque tudo que vem à luz perde a força. Toda mentira que vem à luz perde a força. Nós jogamos luz sobre essas mentiras, Senhor. Nós declaramos liberdade de mente. Toda cadeia de mente sendo quebrada agora, no nome de Jesus. Ora, Cataiana Vassoura. Nós repreendemos, Senhor, todas as convicções de palavras de maldição que as pessoas receberam, Pai. Nós somos lembrados por Ti, Jesus. Nós somos Teus filhos. Essa prisão não é o nosso fim. A cova não é o nosso fim. O deserto não é o nosso fim. A escravidão não é o nosso fim. Para a liberdade, o Senhor nos libertou. No nome de Jesus, nós cremos nessas palavras. Nós declaramos com a nossa boca, Jesus, que o Senhor lembra de nós. Nós sairemos daqui sabendo que o Senhor se lembra do propósito. O Senhor se lembra, Senhor, mesmo que demore, o Senhor se lembra da justiça, o Senhor se lembra da rejeição. Nossa rejeição não nos define. Nosso Senhor, nossas frustrações não nos definem. Nós somos definidos pelas suas palavras. E a sua palavra nos diz que somos amados, escolhidos, filhos de Deus. Senhor, menina dos olhos do Senhor. E nós declaramos essas verdades sobre nós mesmos nessa manhã. Repita comigo agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu repreendo. Eu repreendo. Todas as mentiras. Todas as mentiras. De Satanás. De De que o Senhor. De que o Senhor Me esqueceu. me esqueceu. Eu sei. Eu sei Que o Senhor. que o Senhor Sabe. sabe E conhece. e conhece Todos os meus dias. todos os meus dias. Eu entrego. E confio Todo o meu futuro. todo o meu futuro. A tua boa graça. A tua boa graça. Eu te amo. Eu te amo. Sei que não existe. Sei que não existe Outro Deus além de outro ti. Deus além de ti. Declaro com a minha boca. Declaro com a minha boca Que todos os outros ídolos. todos os outros ídolos, Todos os outros deuses. todos os outros deuses, São madeira e são barro. madeira e barro. O Senhor. O Senhor É o único Deus. é o único Deus que Governa sobre a minha vida. governa sobre a minha E o pão vida. e o vinho. E o pão e o vinho Da tua carne e do teu da sangue. carne do teu sangue Traga restituição. traga restituição Para mim. para E mim para muitos através de mim. e para muitos através de mim. Me usa na tua obra. E me usa na tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, amados. Enquanto a Gabi estava ali ministrando, né, muito forte, já aprendeu muita coisa no seu região para nós. E o Senhor me deu uma palavra tão forte, a Gabi falou, saiu até uma mensagem que o Senhor me deu preparar para trazer para nós, sobre o que ela falou, né? E o Senhor falou comigo assim, você quer ser azeitona ou quer ser um azeite? Porque a azeitona, mas sabe que para o processo da azeitona chegar ao azeite, já tem que passar por uma prensa. E não é fácil. A prensa esmaga, a prensa tira, a prensa quebra. Ninguém quer passar. Eu não gostaria de passar. Eu detesto passar por prensa. Ninguém gosta. A verdade é essa. Mas o Senhor falou, você que escolhe. Você quer ser azeite ou quer ser azeitona? Eu falei assim, eu sei que dói, eu sei que é difícil. Mas a prensa é necessária. Porque o azeite vai lançar muito mais vidas, amados. O azeite vai muito mais longe. O azeite dá sabor, ele dá alimento. O azeite ele traz cura, porque até o azeite, no tempo de Cristo, ele curava as feridas. E isso quer dizer pra gente, quando você está cheio do azeite, você vai curar outras vidas. Aleluia, Pai. Então, nessa manhã, assim como José passou por tantas prensas, né?
Eu vejo a história de José e fico mesmo pensando, meu Deus, como ele suportou. Eles não suportam passar uma prensa, ele já chora, às vezes murmura, e José passa por muitas prensas. Acho que ela falou ali algo profundo, eu nunca tinha pensado nisso, e foi uma revelação muito profunda. E foi uma revelação do céu mesmo, porque já estava dizendo para nós que o pão precisa ser morto para que o vinho, né, seja tudo na mesa, para que você possa sentar nesse reino e voltar para esse reino. Que coisa tremenda, né? Deus cuida de nós. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Deus não nos esquece, amados. A gente pensa mesmo, mas o Senhor se esqueceu dessa dor, dessa luta, mas Deus não nos esquece. Deus cuida de você e de mim, amém? Vamos louvar nesta manhã sobre essa canção, Senhor. Tu cuida de nós, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Nada cai no esquecimento, Pai. Nada cai no teu esquecimento, Pai. Tu és bom, Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia! Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Santo, santo teu nome, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não tem direção. Eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Glória a Deus! Deus cuida de nós em todo Glória tempo, a Senhor. Obrigado, Jesus. Deus! Aleluia. Aleluia! Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, amado. Que manhã maravilhosa. Que manhã maravilhosa, amado. Jesus está aqui. A atmosfera muito forte. Você não vai sair
como você entrou e você está conectado, vai ficar a mesma coisa. Algo você vai sentir. Algo Deus já está trabalhando dentro de você. Aleluia. E quando você se sentir sozinho, como a Gabi pregou, diga para ele, Senhor, olha para mim. Eu gosto muito desse hino, é um dos hinos que eu mais amo na minha vida. O pastor Delminha não gosta muito de cantar ele, porque ele é difícil. Mas esse hino da Vissácia é lindo. Senhor, olha para mim, olha para mim. Quantas vezes eu clamei, Senhor, olha para mim, Senhor. Porque, e ele olha, Mate, o olhar dele está sobre você. Não há quem o chame pelo nome dele que ele vire as costas. Ele sempre vai estender uma mão, ele sempre vai dar uma direção, ele sempre vai mandar alguém, um anjo dele, alguém para cuidar de você. Eu estava contando ontem com uma pessoa, lá que eu faço RPG, a minha terapeuta, e ela estava falando sobre isso. E eu falei para ela, né, de uma situação que eu vivi lá no Hospital essa última vez, falei para vocês, mas eu vou dizer para você entender o cuidado de Deus. Né? Quando eu operei, eu falei para vocês que eu depois passei muito mal depois da cirurgia, na madrugada da cirurgia. E eu não sabia o que era, o que eu estava sentindo, eu estava me sentindo muito mal, eu estava com aquele tubo, estava com uma sonda e um tubo. E eu, assim, parecia que eu estava sem respirar, mesmo com tubo de oxigênio, eu não conseguia respirar. E não sabia o que era. E eu chamava as pessoas assim que iam lá, enfermeira, e ninguém... Não, você saiu da cirurgia, falava. Eu não conseguia falar, explicar, né? E você já está medicada. Assim, não davam aquela atenção, né? Porque elas estavam lá cuidando de outras pessoas e eu vim de uma cirurgia, então não tinha nada o que fazer, humanamente falando. E a noite inteira na prova. Quando chegou de manhã, me apareceu uma enfermeira, uma senhora. Assim, ela abriu a porta do meu quarto e falou assim, você é Denise? Aí eu falei, sou, assim, né? Eu falei assim, sou, pode morrer. Ela falou assim, porque ontem nós tivemos várias pessoas que ligaram para cá por causa de você, querendo saber de você. E hoje de manhã, muitas pessoas, Denise, eu vim aqui saber quem é você. Amados, eu perguntei várias pessoas, eu vou lá para o hospital, não liguei. Pessoas de quanto tem contato? Foi Deus, os anjos vieram. Ela foi lá e me viu. Quando ela veio falar comigo, eu tentei explicar para ela. Aí ela, você está passando mal? Eu falei, tô. Ela falou assim, aí eu falei, não sabia explicar o que era. Ela tirou o tubo e abriu a minha boca. A borracha que eu estava da sonda tinha dobrado. Eu não respirava, eu passando mal. Ela falou assim, só um minuto, que eu sou enfermeira velha, eu vou resolver isso para você. Foi lá, pegou uma luva e desdobrou a sonda. E quando ela desdobrou a sonda, eu comecei a respirar. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, quem levou para aquele hospital? Qual foram essas pessoas que ligaram? Às vezes a gente não entende. Ou Deus usou pessoas para ligarem mesmo, porque ela ficou preocupada. Como a gente está ligando para cá, alguma coisa. Né? E ela falou, Deus cuida de você na tua dor. Eu quero lembrar essa palavra na tua vida. Aleluia! Ele não esquece de você. Mesmo que você ache que o pastor esqueceu, o seu marido esqueceu, o seu filho esqueceu, a sua mãe esqueceu. A palavra é essa, de Isaías 49, 13, 14. Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de você. Agarre essa palavra. Gabi, que Deus te abençoe, tá? Vamos orar pela Gabi. Gabi vai me abençoar mais uma vez. Gabi está começando um novo trabalho, foi contratada, né? Um novo trabalho. E ela vai começar a trabalhar para uma empresa internacional. Vamos dar glória a Deus. Deus é assim que Deus faz. Né? Deus escolhe lá no Moquetá alguém para trabalhar e ela foi escolhida para fazer um novo trabalho. A Gabi é muito inteligente. E a gente aprende muito com ela. E glória a Deus por isso. E eu vou orar por ela. Deixa a tua mão para cá, para esse novo tempo, novo ciclo na vida da Gabi. Deus já tem um rapaz preparado, tá, Gabi? Para você. Nossa, que vai fazer todas as suas vontades. Que faça as tuas vontades, que seja bom para você, que seja o teu Boaz, que seja alguém que você faça a obra e essa pessoa possa estar com você. Eu pedi isso para Deus e Deus me deu, então vai pedindo, pede, né? Porque Deus dá. E nós vamos orar para que Deus possa, glória, abençoar a vida da Gabi. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos a honra a Ti, Pai. Queremos louvar por essa palavra que o Senhor deste na vida da Gabriele, Pai. Ela é escolhida desde o ventre da sua mãe. Ela nasceu com uma promessa de nações, Pai. Ela recebeu algo de Ti lá no descende, uma palavra profética. E desde aquele dia, meu Pai, a Tua filha tem vivido as Tuas promessas.
selada pelo Espírito Santo. E muito obrigada, porque ela hoje nos abençoou. Guarda a vida da sua mãe, do seu pai, e tudo que tem o nome de Gabriele na terra seja abençoado. Nós, ó Deus, declaramos, profetizamos e rendemos a glória. E declaramos a palavra, ó Deus, que a bênção do Senhor que enriquece, não traz dores, seja a bênção da Gabi, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, vamos terminar. Glória a Deus. Recebeu, não glória a Deus.